Fala aí, rapaziada, tudo certo? Primeiro vídeo desta quinta-feira. Eu tô chegando um pouquinho mais tarde, que a gente espera acontecerem as novidades no Santos. E eu vou falar sobre 3 assuntos neste conteúdo que você viu aí na thumbnail, na capa do vídeo, que são inteiramente ligados. Morelos, Patrick e Alexandre Galo. Será que é o momento de um processo de fritura do coordenador esportivo do Santos? Eu deixo essa pergunta aqui. O Galo, se errou sozinho? Ou mais pessoas aprovaram esses 2 jogadores, Patrick e Morelos? Eu quero debater isso com vocês, colocar o meu pensamento, o que eu entendo neste momento que deva acontecer, e quero muito o comentário de vocês sobre esse tema. É um tema muito importante, relevante dentro do Santos. É o que toma conta dos bastidores do Santos nesta quinta-feira. Então comenta aqui embaixo sempre, tá? Responde essa pergunta. Se inscreva no canal se não é inscrito e ative as notificações. É importante, cara, que a gente chegue a 40 mil inscritos. É importantíssimo. Você não imagina o quanto que é importante a gente chegar a 40 mil inscritos para que a gente possa desbloquear algumas novidades no canal, tá? E é claro, deixa o like para gerar aquele engajamento. Manda para o teu amigo, para ele também comentar aqui no vídeo sobre o assunto Alexandre Galo, processo de fritura no Santos por causa de Patrick Morelos. Eu vou começar pelo Morelos, tá? O Galo realmente contratou o Morelos. O Galo realmente bancou o Morelos. Por que eu digo que ele bancou o Morelos? Porque ele já veio a público dizendo que conhece o Morelos da época do Rangers da Escócia, que não é à toa que o cara foi artilheiro da Europa League pelo time escocês, que ele tem talento, isso e aquilo. Mas vamos analisar a origem, a chegada do Morelos. Lembre que todos nós, setoristas, jornalistas, criadores de conteúdo sobre o Santos, noticiamos: Galo tem viagem marcada para a Itália. Aí veio o ex-presidente, não, aí disse que ele foi para a Itália, não vai. De repente, ele se manda, viaja. A mira era Roberto Pereira e ele me volta com Alfredo Morelos. Um jogador livre no mercado, que o Santos pagou 2 milhões de reais de luvas, 1 milhão de reais para uma empresa de Londres, pela intermediação do negócio, que chega com status de cereja do bolo e deixa o bolo mofar. Acima do peso, sem nenhuma qualidade técnica e tática para entregar para o Santos, se lesionou. Salário alto, contrato duvidoso, eu tenho o direito de duvidar, ninguém pode me processar se eu duvidar. Duvidar é um direito que o cidadão tem, como quem se sente atingido tem o direito de falar, olha, qual a sua dúvida? É essa, tá? Então vou dar minha versão, é tal. Duvidoso porque só tinha multa unilateral, que favorecia o Morelos em caso de rebaixamento. Salário altíssimo, fugindo dos padrões de um time que falava que passava o pinico para conseguir dinheiro. De um time que ficou devendo para Deus e o mundo, né? Enfim, veio a nova gestão, se reajustou o contrato do Morelos com a anuência do Galo e do Fábio Carille. Tá? O Carille também aprovou a permanência do Morelos. O Morelos reduziu o salário dele, é o mais alto do elenco, não vou falar números aqui, pela Lei Geral de Proteção de Dados, não vou falar os números, embora tenha que ser algo público, que se trata de futebol, mas respeitando, mas é um salário que foge ao teto do Santos, foge demais, e é o jogador mais bem pago do Santos e é o que menos entrega no Santos. Nessa chegada do Morelos, eu tenho uma dúvida. O Galo realmente tomou a decisão sozinho de contratar e indicou para a diretoria antiga? Ou a diretoria antiga chegou e falou, me traz alguém, pelo amor de Deus, para calar a boca da torcida? Essa segunda opção para mim é a mais viável, tá? Não tenho procuração para defender ninguém. Ninguém.
não tem o rabo preso com ninguém, mas tem o direito aqui no canal História Santos, e por isso que ele existe, para dar a minha opinião, para seguir o meu pensamento sem amarras das emissoras convencionais, tá? Eu acho que ele veio a toque de caixa. Foi um dos maiores erros do Santos dos últimos 20 anos, a chegada de Alfredo Morelos. Depois do Paulistão, ele tomou um ultimato do Carille, ele emagreceu, ele teve uma sequência de 5 jogos e nada apresentou. Ah, meteu 2 gols. Pouco para quem ganha muito e não entregou absolutamente nada. Não é um cara que vai resolver. E aí, hoje, cobram nos bastidores uma satisfação do Galo. Eu acredito que o Alexandre Galo, coordenador esportivo, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que é um cara do futebol, que conhece futebol, que é um cara muito transparente, tá? E obviamente ele preserva, né, o Santos. Não é algo que ele vai falar para a imprensa, mas jornalistas com mais experiência, e eu tenho essa experiência, não vou ser aqui, eu vou deixar um pouquinho a humildade de lado, eu tenho essa experiência para saber que ele justificou para o presidente Marcelo Teixeira, para o Carille, o porquê o Morelos chegou daquela maneira, daquela forma. Só eles sabem. Um dia, quem sabe, nós teremos conhecimento dos fatos. Mas a permanência do Morelos no time do Santos, depois do Paulistão, é algo que me causa muita estranheza. Embora tenha ultimato, ele tenha emagrecido, ele ganhou a sequência dele. No último jogo, o Santos mesmo perdendo, precisando do resultado, de gente de frente, ele não entrou. Isso demonstra já que não dá para contar em todas as situações com o Alfredo Morelos. Concordam comigo? E o Galo está sendo pressionado por conselheiros, por pessoas influentes no Santos sobre isso, né? E essa pressão só aumenta, e só aumentou com a chegada do Patrick. Tem conselheiro querendo que se desfaça o negócio com o Atlético Mineiro, alegando que o Patrick não tem o comprometimento ideal para vestir a camisa do Santos nesse ano onde não pode haver erros, que é o ano chamado da reconstrução. Porque o Patrick também tem internamente o peso dele, a forma física dele debatida, porque o Patrick já entrou em 3 partidas, né? Não começou nenhuma como titular, mas entrou em 3 partidas, acho que não começou como titular, e não correspondeu, não consegue se firmar, e como ele tem um contrato com o Santos de empréstimo até o fim desse ano, e o Santos tem a obrigação de comprar os 80% do Patrick a partir de janeiro, pagando $1 milhão em 12 vezes, de janeiro a dezembro do ano que vem, para um contrato de 2 anos e meio contando este de empréstimo, o Galo foi alvo novamente dos mesmos críticos, e eu não tiro a razão deles, do Morelos. Qual foi o critério para a chegada do Patrick? Se a gente puxar, o Patrick foi pouco utilizado com o Felipão. Ele foi para lá quando o Cudê era técnico do Atlético Mineiro, que o Cudê já havia sido técnico dele no Internacional de Porto Alegre. Ele brigou no São Paulo e foi para lá, para o Atlético Mineiro. Aí o Cudê foi embora, o Felipão assumiu. Ele perdeu espaço, chegou o Gabriel Milito, ele perdeu espaço e não ganharia espaço. Inclusive ficava no banco e numa das partidas que ele ficou no banco, no aquecimento antes da bola rolar, ele se machucou. Ali foi a despedida dele do Atlético Mineiro, ele veio para o Santos. Como a cereja no bolo. A cereja do bolo, a tal cereja do bolo, né? Como contratação de impacto, boa contratação. Começou treinando como um leão, mas no campo não passa de um gatinho. Muitos dizem até que um Garfield. E aí a gente volta na questão do pressionar o Galo. É só o Galo que está envolvido nisso? Nessa contratação? O Galo sugeriu. O Carille aprovou.
E a diretoria contratou. Horas. E a pressão vai para cima do Galo porque ele indicou, porque era uma oportunidade que havia aparecido. O Galo indicou o Marcelo Groi, por exemplo. E aí eu vou falar os números, porque não foram fechados. Contrato até o fim do ano, com salário teto, R$350 mil. Aí depois, mais 2 anos de contrato, e ele passaria a ganhar R$600 mil. E o presidente Marcelo Teixeira vetou. Como ele tinha a possibilidade também de vetar o Patrick, ele não teve a oportunidade de vetar o Morelos. E a gente sabe que a situação do Morelos é rezar para aparecer alguém interessado. Que o Santos não vai querer nada em troca além de, pode ir o Morelos. Vai dar uma aliviada no caixa e esse reinvestimento pode ser importante. Pode não, é importante para o Santos em 10 de julho. Né? Eu vejo isso como bem possível. Mas a questão do Patrick, que vem se falando, desfaz o negócio com o Atlético Mineiro, não é assim, gente. Tem contratos, documentos assinados. E outra coisa, vou sair aqui um pouco em defesa do Patrick. Eu sei que tecnicamente ele não está apresentando o que ele pode jogar. Tá? Não sei nem se ele vai voltar a jogar, né, a render tecnicamente o que ele rendeu no Inter e muito menos no São Paulo. Eu tenho dúvidas com relação a isso. Só o Patrick pode calar minha boca. Mas o Patrick ainda não teve a sequência necessária, né, para de repente poder atuar. Eu vi o Patrick atuando fora da posição dele. O único lugar que ele não jogou na carreira foi como ponta aberto pela direita. E ele, um dos primeiros jogos ele entrou por ali. Já foi para o lado, foi para o meio. Do lado esquerdo, onde ele é o forte, no meio campo para frente, o Patrick mais se preocupava em marcar, em ser secretário do Escobar, do que em propriamente jogar bola. A gente tem que analisar também taticamente, porque ele não tem condições, ou ele ataca ou ele defende. Por isso você tem que ter um meio de campo sólido, com bons volantes de cobertura, para que ele possa ter a liberdade de jogar. O Patrick não vai ganhar a posição do Guilherme, e se ele começou como segundo volante, quem sabe começar a adaptá-lo naquela função, segundo, terceiro homem de meio de campo. Mudar um pouquinho o esquema. Mas a gente tem que observar um pouco mais do Patrick. Eu entendo os questionamentos dos conselheiros que querem que desfaça o negócio com o Atlético Mineiro, porque é um salário alto também, é acima do teto do Patrick, tá? É um contrato longo, porque o Santos está prevendo, sim, a confirmação do favoritismo dele na Série B, mas precisa que esses jogadores provem, em especial o Patrick. De menos proporção, é que não teve custo envolvido, você vê o Serginho. Ele veio, já atuou em 2 oportunidades, aberto pela direita. O Serginho não era o cara para construir substituto do Juliano. Então a gente não entende, a gente vê, óbvio, um elenco hoje deficitário, com as ausências dos jogadores machucados, mas a gente não vê um elenco que dê a chance para cada um desses jogadores, para que cada um desses jogadores atue na função que eles foram contratados para atuar. Eu entendo como exageradas, né, as críticas ao Galo. Eu compreendo, tá? Eu entendo como exageradas, eu compreendo o torcedor que está comentando aqui, e fala, mas foi o Galo que contratou, tal. Não foi o Galo sozinho, não é o Galo quem tem esse poder de contratar, ele não tem a caneta na mão, tá? Passa, e eu conheço muito bem o presidente Marcelo Teixeira, por um crivo do departamento de futebol profissional. Eles aprovando, é passado à diretoria e a diretoria viabiliza ou tenta viabilizar o negócio. O caso do Marcelo Groi, a diretoria não tentou viabilizar, não quis viabilizar, entendeu que não seria vantajoso para o Santos. A diretoria poderia ter entendido também que o Patrick não seria vantajoso para o Santos, pelos valores, tempo de contrato e tal, mas foi convencida pelo Galo, pelo Carille, por quem trabalha no futebol, de que era. Mas eu prefiro dar um pouquinho mais de tempo para o Patrick. O Morelos não. O Morelos, eu acho que ele está tomando espaço de 2 jogadores que podem entregar muito mais do que ele, que o Santos pode buscar no mercado. Porque a camisa do Santos ainda pode convencer alguém a jogar no Peixe, tá?
o projeto para 2025 com o acesso, com a volta do Neymar, tudo isso, isso é atrativo. É atrativo, tá? O que o Santos não pode pegar é a xepa. O que o Santos não pode pegar é cair no conto do, ficou sem contrato e a oportunidade de mercado. Não, não, não. No mercado do futebol hoje, você toma jogador de outro time, pagando multa, negociando com outro time, pagando valor abaixo da multa, enfim. Mas você contrata. É assim. Quem está sem contrato livre no mercado, eu considero xepa. Aqueles que não renovaram com seus devidos clubes, por questões técnicas, e estamos falando, por exemplo, do Diego Alves, que foi oferecido ao Santos, que não renovou com o Celta de Vigo, é uma questão técnica. Se machucou, tem 38 anos, não dá. Né? O Jordi, por exemplo, se o Santos trouxer, se negociar com o Novo Horizontino, tiver dinheiro envolvido, traz o Jordi, 30 anos, é um goleiro interessante para disputar a posição com o Gabriel Brazão. E até para o futuro, para compor o elenco do Santos, sim, depois da recuperação do João Paulo. Mas assim, processo de fritura do Galo, interno, eu acho que os conselheiros, essas pessoas influentes dentro do Santos, que pensam dessa maneira, deveriam parar um pouquinho e pensar, né, e imaginar, peraí, com relação ao Morelos, eu dou razão a todos eles. Com relação ao Patrick, vamos dar tempo para que saibamos se o jogador rende ou não rende. Errado é você se comprometer a comprar um jogador que era um ponto de interrogação. Todo mundo sabia. O Galo e o Carille entendiam que não é um ponto de interrogação. Que o Santos poderia recuperar o futebol do Patrick. E eu torço para que recupere o futebol do Patrick. E eu estou aguardando oportunidades para o Patrick para poder falar, me posicionar. Eu acho que ele recebeu poucas oportunidades e muitas delas fora da posição que ele é de origem. Entrando às vezes com um jogo adverso, talvez não seja o ideal. Eu estou aguardando o Patrick, sim, se comprometer mais com o próprio físico. Está nítido que ele tem um biotipo diferente, mas que ele está acima do peso. Então, vamos dar tempo ao tempo. O Morelos voltou para o peso e não deu nada. Quem sabe o Patrick se comprometa e aí tem que partir do Carille, partir do Galo, um ultimato para o jogador aí, ó. Tô pegando no pé aqui, cara. Ó, vamos eliminar essa pochete aí, vamos ficar mais tempo na academia, ó. Prepara o físico, vai descansar 2 jogos aí, vamos voltar com tudo depois. Ou dá ritmo de verdade. Tá sem o Guilherme? Vamos começar com o Patrick hoje. Vamos começar com o Patrick. Pra gente ver, observar. Eu entendo que a gente viu pouco do Patrick. E esse pouco não agradou, concordo. Mas não dá para pedir a cabeça do Galo, o coordenador esportivo, pela contratação do Patrick, né? Prematuramente, é a minha visão. Eu acho que o Galo não fez tudo sozinho. Existe uma equipe, uma comissão técnica. Se o Carille falasse, não me interessa o Patrick, o negócio não avançaria. O presidente Marcelo Teixeira não avançaria no negócio. Eu sei que o Santos fez um esforço tremendo para acertar esse pagamento do Patrick para 12 meses lá em 2025. Tá? Mas se comprometeu. É uma obrigação. Então, eu acho que o torcedor, nesse ano muito importante, essa fervura dos bastidores do Santos, ela deve ser deixada um pouquinho de lado. Isso vai respingar no campo, vai atrapalhar o campo. Deixa o Galo cumprir o contrato dele, fazer o trabalho dele. Acho que a grande avaliação do trabalho do Galo será nessa janela de transferências que abre dia 10 de julho, tá? Do Galo, do próprio Carille em análise. O Carille indicou o Guilherme. Por exemplo, o Carille no Guilherme acertou em cheio, no Gil acertou em cheio, no Juliano acertou em cheio. O Serginho ele errou até agora, né? Na aprovação do Patrick, precisamos observar, né? Na manutenção do Morelos, ele errou. Não dá. Tem que passar o caso para a diretoria. Como é que a gente pode resolver? E com o salário do Morelos eu contrato 2 jogadores bons, de nível bom, que vão me agregar. De repente até uma na posição do Morelos e outro numa posição mais carente do Santos, meio campista. Né? Enfim, a gente torceu muito o nariz, né, quando veio o Otero, quando veio o Casares, principalmente o Otero, né?
Pô, não joga muito tempo, tava sem fazer gol há muito tempo, isso, aquilo. O Otero hoje é titular do Santos. Eu não questiono o Otero. Eu acho que ele ajuda demais, tática e tecnicamente. O Casares não. O Casares jogou, oscilou mais para baixo. Na verdade, ele teve mais queda de rendimento do que reação do rendimento técnico. Mas taticamente, às vezes o Carille observa alguma coisa. Então eu entendo que os assuntos estão ligados ao Galo, sim. O Morelos dá para a gente cobrar do Galo, né? E cobrar também do Galo, do Carille, uma solução para que o Santos não utilize mais, que passe o caso para a diretoria, para que a diretoria leve adiante, sem desvalorizar o que é patrimônio do Santos. Mas que tente alguma coisa para tirar o Morelos do Santos, porque ele está ocupando espaço, sabe? Em um espaço que ele não é merecedor dele. Agora, Patrick, vamos esperar um pouquinho mais, gente. Vamos esperar um pouquinho mais. Ah, Fará, e o Serginho tem que esperar também? A gente criou muita expectativa em cima do Patrick. Tem mais nome, mais know-how, mais conhecimento, mais experiência. O Serginho a gente sabe que veio para compor elenco, né? A gente sabe também que tem muitos melhores que o Serginho na base. Muitos. Mas é ali para compor elenco. A gente já sabia disso. O Patrick não. Ele chegou para tomar uma posição entre os 11 que começam o jogo. E tá faltando isso. Enfim, é que eu tenho de opinião para passar para vocês e eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Me alonguei um pouco no vídeo, mas ele é interessante para que eu leia todos os comentários aqui. Um abraço.